Olá, professoras e professores. Esse é o TV Simpro. Eu sou a Maria Garcia e hoje vamos falar da paralisação nacional pela educação, 13 de agosto, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. O ato em defesa da educação pública e de qualidade e contra a destruição da aposentadoria foi aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e encontrou com a primeira marcha das mulheres indígenas. Também teve o apoio do Tsunami da Educação, convocado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nós vamos ver as imagens com bastante adesão popular, com entrevistas com líderes sindicais, professoras, professores, alguns deputados e lideranças indígenas. A gente também está comemorando o aniversário da TV Comunitária de Brasília, 22 anos, a favor da comunicação, da educação e dos direitos humanos. Vamos lá as imagens? Hoje, no dia 13 de agosto, a educação está em luta em todo o Brasil, em defesa da democracia, contra os cortes na educação que estão acontecendo, contra a retirada de direitos da classe trabalhadora e, em especial, contra a reforma da Previdência. Nós vivemos um momento de grande retrocesso no nosso país e a educação não se calará em defesa da democracia. Aqui em Brasília, estamos no Museu da República, começando a nossa concentração e logo mais teremos uma marcha junto com os professores das escolas públicas, professores universitários, estudantes de todos os níveis de ensino e a população em geral. Brasília vive essa semana uma grande agitação da classe trabalhadora, da representação das pessoas mais humildes e mais simples. Nós temos a Marcha das Margaridas, que começa a se concentrar hoje e amanhã fará uma grande caminhada. As mulheres indígenas também estão concentradas e farão uma sua caminhada na defesa dos seus interesses, contra os ataques, em defesa da saúde pública do Brasil. Portanto, é uma semana de lutas, é uma semana em que a classe trabalhadora está demonstrando a sua insatisfação com o golpe que aconteceu no Brasil, com a retirada de direitos que vem acontecendo constantemente e contra a continuidade desse golpe. Vamos à luta, companheiros e companheiras. Estamos aqui dia 13 de agosto, mais um dia de luta e mobilização no Brasil inteiro. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, convocou todos os professores e funcionários de escola pública no Brasil para paralisar, junto com as demais entidades estudantis, com as centrais sindicais, para uma grande mobilização da educação. Mais uma vez, a educação para o Brasil, em defesa dos direitos, em defesa da escola pública, em defesa da universidade e em defesa da aposentadoria. Ainda dá para virar. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da Previdência, mas ela ainda tramita no Senado. Nós não vamos permitir os ataques que o governo Bolsonaro tem feito à educação e à maioria da classe trabalhadora. Por isso hoje, no Brasil inteiro, nós vamos para a rua denunciar esse governo e defender nossos direitos. Aqui em Brasília, a gente ainda soma esse grande ato da educação, a grande mobilização das mulheres, com a Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece hoje também, e a Marcha das Margaridas, hoje e amanhã, que vão estar na rua marchando, o que já é uma mobilização histórica no Brasil. Então quem está nos assistindo, junte-se a nós, na sua escola, na sua universidade, converse com o centro acadêmico, com o sindicato, para se engajar nas mobilizações. Não para que hoje a luta continua e ainda dá tempo de virar. Nós não vamos deixar o governo Bolsonaro atacar a nossa Previdência e nem destruir a escola e a universidade pública. Bom, estamos aqui hoje na Esplanada dos Ministérios, mais uma vez na luta contra cortes na educação, contra a Previdência, essa reforma da Previdência que está acabando com a aposentadoria de todos os trabalhadores, dos professores de uma forma geral, que acaba inclusive, no nosso caso, com a aposentadoria especial. Nós temos que ir à luta agora para barrar essa aposentadoria do governo Bolsonaro, para barrar essa reforma da Previdência do governo Bolsonaro, lá no Senado. Vamos juntos, temos que ir para a luta, não podemos desistir. Somente com a luta que poderemos avançar. Juntos
sempre. Então, a gente está no ato aqui hoje em Brasília, né, dia 13 de agosto, em defesa da educação, né, pela importância que é a gente restabelecer as verbas da educação, né. Nossas universidades estão fechando, estão parando as pesquisas nas universidades federais, nos institutos federais, e a gente precisa mostrar para esse governo que a educação também é prioridade, que para a gente ter uma soberania nacional, a gente precisa colocar mais investimento na educação, né, e não tirar dinheiro. Isso que foi feito pelo governo Bolsonaro, né, de mexer no dinheiro da educação para pagar a emenda parlamentar para aprovar a reforma da Previdência é uma coisa muito grave. Então a gente está aqui na rua hoje para mostrar que ainda tem resistência e que os estudantes vão estar na rua por uma educação pública e de qualidade para todo mundo. E o Bolsonaro, eu defendo a educação. E o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não. Estamos aqui hoje no terceiro Dia Nacional de Lutas pela Educação, mobilização hoje que está ocorrendo no Brasil inteiro, que é dando continuidade ao tsunami da educação. Nós, estudantes, estamos nas ruas lutando contra os cortes da educação, que seja devolvido os mais de 6 bilhões de reais que foram retirados da educação e claramente contra o Projeto Futurice, que nada mais nada menos é uma tentativa de privatizar a universidade, de privatizar os institutos federais e privatizar o acesso à educação. Para nós, sem educação pública não tem futuro. Nós compreendemos que é muito importante a participação de todos os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes e sociedade nesse ato, também do povo brasileiro e do país inteiro da América Latina. Então convocamos todos nós a estarmos nas ruas e estar acompanhando nas redes sociais com a hashtag terceiro tsunami da educação. Sou Toninho Alves, da direção nacional da FASUBRA, Federação dos Sindicatos dos Técnicos Administrativos das Universidades Públicas do Brasil. Nesse momento, nós estamos realizando mais um tsunami da educação, o terceiro tsunami da educação, contra os cortes da educação e contra o projeto Futurice do governo, que tenta desmontar a educação pública no país. Portanto, o ato nas ruas hoje, em todo o Brasil, é a resposta ao governo de que o nosso setor, o setor da educação, não vai ficar parado diante de tais ataques. Vamos às ruas, vamos nos manifestar e defender a educação contra os ataques do governo. Hoje, dia 13 de agosto, é um dia de luta do magistério nacional. Estamos com todas as cidades brasileiras tendo manifestações de estudantes, de professores, de educadores, trabalhadores da escola, lutando para que a educação não tenha mais cortes de verbas, como nós estamos vendo mensalmente o governo anunciar, inclusive para comprar os votos no Congresso Nacional para a aprovação da reforma da Previdência, que vai tirar desses jovens, desses estudantes, o direito de trabalhar, já que vai segurar aí toda a classe trabalhadora por mais 5, 10, em alguns casos até 15 anos, gerando um desemprego nunca antes visto no nosso país. Também, no dia de hoje, nós temos, além da pauta de combate aos cortes da educação, o combate à aprovação da reforma da Previdência, que é uma dos grandes benefícios sociais, de proteção social do povo brasileiro, que está sendo diluído pelos parlamentares e pelo presidente Bolsonaro, que é o autor da reforma da Previdência. Portanto, parabéns aos professores, aos estudantes que estão nesse dia de luta, cumprindo essa agenda importante de resistência, de combate ao retrocesso no nosso país. Estamos aqui na Esplanada para mais uma manifestação representando a DOMB, Sindicato dos Professores da UNB, nesse dia de luta contra o projeto Futurice do governo federal, que visa privatizar as universidades e institutos federais. Realizaremos aqui uma grande manifestação em conjunto com outras entidades sindicais, porque um país desenvolvido não pode prescindir da educação pública gratuita de qualidade. Nós estamos aqui para defender essa educação para o futuro do Brasil. Meu nome é Robson, sou professor de História do GISO aqui no Distrito Federal e estamos aqui nesse ato do tsunami da educação para protestar mais uma vez contra as políticas do governo Bolsonaro e Ibanez. Bolsonaro está destruindo a educação pública.
E nós somos contra essa destruição. Queremos uma educação livre de preconceitos, laica, democrática, de qualidade e inclusiva. E Bolsonaro, para garantir a sua sanha de poder, sua ganância, quer fazer justamente doutrinação direitista nas escolas brasileiras e destruir as universidades, para forçar a que todo mundo pense de uma única forma. Estamos aqui hoje justamente contra isso e contra as políticas de corte de dinheiro para a educação, contra a política de militarização de escolas. Queremos uma educação livre. Defendo educação, educação e o Bolsonaro não, Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não. Bora, galera! Caraca, a juventude chegou forte! Caraca, a juventude chegou forte! Pra barrar a reforma, pra barrar os cortes, pra barrar a reforma, pra barrar os cortes! Meu nome é Denivaldo Alves, sou diretor do SAIDF, que representa 19 mil servidores da categoria dos trabalhadores em educação. Estamos aqui hoje, no dia 13 de agosto, em defesa da educação pública. Com este governo que está instalado aí no Palácio do Planalto, a retirada de bilhões da educação é uma tragédia para as nossas categorias, porque retira recursos da educação que é destinado a universidades públicas, ao investimento dos trabalhadores e à profissionalização destes trabalhadores. Então, assim, é um governo que trabalha pelo desmonte da educação pública. Nós estamos aqui presenciando agora a Marcha dos Indígenas, que defende inclusive a educação pública de qualidade. Para você ver, indígenas que defendem a educação pública de qualidade. Por isso nós aqui, trabalhadores da educação em geral, SAIDF, que são os trabalhadores da área administrativa das escolas públicas do Distrito Federal, que representa 630 escolas do Distrito Federal. Estamos aqui hoje nesse ato defendendo esta educação pública de qualidade e por investimento na educação. Somos contra essa reforma, a reforma da Previdência que está aí no Congresso Nacional, que já foi aprovada, inclusive na Câmara Federal, em primeiro e segundo turno, e está caminhando para o Senado. O governo tira 3 bilhões para poder investir em emendas parlamentares. Retira recursos da educação para poder investir em emendas parlamentares no Congresso Nacional para aprovar projetos contra os trabalhadores. Portanto, companheiros, essa luta hoje é para isso e tem que ficar na história e marcado para esse governo aí de retirada de direitos. Portanto, companheiros, estamos aqui firmes e fortes. Juntos somos fortes e a luta continua. Esse de hoje é mais um dos vários atos que nós teremos durante todo o período que for necessário para desmontar essa política que nós temos chamado de necrofílica, porque é uma política de destruição, uma política que ama a morte do saber, a morte da inteligência brasileira, a destruição das universidades, a destruição dos povos tradicionais que as mulheres estão aqui tão belamente se manifestando, a destruição da nossa terra. Então é muito mais do que simplesmente um posicionamento político, é uma defesa da nossa terra, da nossa gente, do nosso povo. Então, eles se preparem, que todo mês nós vamos estar na rua, até que a gente consiga reverter esse processo de destruição de direitos, de morte de desejos e sonhos, de morte do desejo do jovem de se educar e de crescer. Então, vamos à frente. Avante juventude, avante povo brasileiro. Pessoal, 13 de agosto, um dia fundamental na luta pela educação, contra a reforma da Previdência e a confluência aqui também de uma marcha das companheiras mulheres indígenas que estão lutando contra o extermínio do seu povo, contra a violência física e verbal perpetrada pelo governo Bolsonaro, pela demarcação das terras de indígenas. O Sindicasc, Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do DF, aqui está em solidariedade à luta pela educação, pela causa indígena e contra a reforma da Previdência. É muito bom assistir a esse momento tão importante de luta das mulheres indígenas em marcha
e também a luta dos estudantes, professores e trabalhadores da educação contra o corte de verbas para a educação, como também contra a reforma da Previdência. E essa marcha das mulheres indígenas nos inspirem. Imagino a dificuldade que é essas mulheres saírem de seus territórios para vir até aqui. Que isso nos encoraje a lutar contra esses absurdos que estão destruindo o nosso Brasil. E, sobretudo, é preciso organizar uma grande luta em defesa da Amazônia, que eles estão destruindo. Portanto, é um momento de luta fora Bolsonaro para que a gente possa reconquistar a soberania do nosso país. Estamos aqui hoje, dia 13 de agosto, estudantes, professores, militantes em geral, no Tsunami da Educação, para denunciar as medidas antipovo do governo Bolsonaro. Nós não vamos aceitar os cortes na educação que estão sendo feitos, nós vamos denunciar e continuar combatendo a reforma da Previdência que tira o direito de milhões de brasileiros. E vamos continuar nas ruas, ocupando as ruas, as praças, as escolas, as universidades, os locais de trabalho, dialogando com a população e denunciando no Brasil e no mundo que nós vamos derrotar essas medidas neoliberais antipovo do governo Bolsonaro. O povo brasileiro segue de pé, segue em luta, não desiste e vai continuar em luta contra este governo. Para nós, trabalhadores das universidades, é muito importante se contrapor a essa política fascista. Esse futuro não é nada mais, nada menos do que tirar os direitos efetivamente do conjunto dos trabalhadores, seja professor, seja funcionário, sobretudo, também dos estudantes. Então é privatizar as universidades, passar ela para as organizações sociais, onde os servidores, todos os servidores deixam de ser servidor público e passa a estar na mão de um governo incompetente. Olha, primeiro que a educação é uma política estrutural da formação humana, fundamental para a promoção da cultura e do desenvolvimento nacional. Portanto, defender a educação, eu acho que é uma pauta que unifica toda a sociedade. Então, eu acho que é fundamental que os estudantes hoje ocupem as ruas e defendam a educação brasileira. É um escracho esses cortes que o governo Bolsonaro faz nas universidades brasileiras. É um ataque brutal à universidade pública do nosso país. Então nós estamos na rua hoje ocupando, defendendo a universidade e também dizendo não a essa reforma da Previdência que retira direitos especialmente dos mais pobres e que acabar com a aposentadoria dos servidores públicos de amplos setores da sociedade. Então, nosso lugar agora é na rua para lutar contra os cortes e em defesa da Previdência. A luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. Unificou, são as indígenas, estudantes e professor. A nossa luta unificou, são as indígenas, estudantes e professor. Pessoal, vamos lá dizer não é não para o ministro da Educação, não ao futuro em si. Vamos lá, um grande não, não é não, porque esse projeto vem para privatizar a educação pública brasileira. Bom, hoje é o dia que a educação no Brasil está dando mais uma vez o seu recado a esse governo fascista que diariamente ataca a educação pública no Brasil, tirando não só os investimentos para a educação, mas também tentando calar a boca dos educadores e estudantes. Então hoje o Brasil está dando mais uma vez uma demonstração e um basta a toda essa tentativa de desmonte. Mas aqui em Brasília, hoje é um dia especial, que é também o dia da marcha das mulheres indígenas,
indígenas. Esses povos, os verdadeiros donos do território brasileiro, que também estão sendo massacrados. E amanhã teremos aqui a Marcha das Margaridas. Portanto, estamos vivendo um momento histórico nesse início de governo fascista e nós aqui, povo brasileiro reunidos, dando uma demonstração de força e de que não aceitaremos essa política de desmonte, de massacre aos nossos direitos e de massacre a toda a população brasileira. Então, firmes e fortes, continuaremos em educação pública cumprindo com seu papel Brasil afora. Nós, da Universidade de Brasília, estamos aqui para defender a universidade pública, democrática, gratuita e de qualidade. Somos contra o projeto Futuris, porque esse projeto tende a privatizar as universidades, a destruir o sentido de nação que nós construímos durante décadas com investimento no ensino, pesquisa e extensão. Estamos aqui também solidários às mulheres indígenas, solidários às mulheres trabalhadoras desse país, solidários às mulheres, às crianças, aos trabalhadores em geral, todos unificados em defesa da educação pública e da nossa universidade. Então, a luta continua contra esse governo que quer destruir o nosso país. Um abraço a todos e sucesso na nossa batalha. Hoje a gente está aqui reunido, professores, estudantes, servidores da educação, em parceria também com as mulheres indígenas que vieram de todo o Brasil, aqui para Brasília, para lutar pelos seus direitos. Isso é o resultado de uma grande união, de uma grande unidade em torno da cidadania, em torno da nossa Constituição, da demarcação das terras indígenas, do direito à educação, que este governo vem destruindo, que este governo vem afrontando. Então, que a gente possa fazer esse bolo crescer, cada vez mais pessoas junto conosco, porque se a gente não lutar, eles vão acabar com a gente, vão acabar com o nosso país de vez. Então, vamos lá, em defesa da educação e viva os povos indígenas brasileiros. Eu sou a Valdanira, o povo Rundicuim, lá do estado do Acre. Estamos aqui reivindicando nossos direitos, falando sobre o respeito. Nós não estamos aqui humilhada, pedindo favor. Nós estamos só querendo ser respeitados os nossos direitos dos povos indígenas, Aqui que viemos aqui, essas mulheres, a primeira marcha das mulheres indígenas do Brasil, que estamos aqui falando dos nossos direitos, queremos ser respeitados, queremos todos os nossos direitos que está sendo retirado, desde o nosso território que não está sendo demarcado. Então nós estamos reivindicando os nossos direitos que nós temos. E esse Brasil é nosso e vamos continuar resistindo para existir. Professores, educadores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensina a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se educa uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, e ele merece. Batam palmas pra ela, batam palmas pra ela, batam palmas pra elas, e elas merecem. A gente está lutando aqui para garantir, para permanecer garantindo os direitos que conquistados, direitos estes que estão garantido na Constituição, e isso nós não podemos deixar, o governo não pode ignorar a Constituição. Tem direitos nossos, dos nossos povos, assim como também do povo brasileiro na Constituição. E é por conta disso que a gente luta, a gente está aqui para defender uma saúde, uma educação de qualidade, mas principalmente o nosso território. Porque se nós não temos território, nós deixamos de existir. A força está no nosso território, na nossa espiritualidade. Por isso, estamos aqui. Acho que esse é o objetivo da marcha. Nós, mulheres, mostramos aqui para que viemos. Para a Marcha das Mulheres Indígenas, para lutar
lutar pela saúde, para lutar pelo nosso território, pela nossa cultura e pelo direito de existir. Hoje todas as entidades do movimento estudantil vêm buscar uma esperança e trazer a luta para a esplanada dos ministérios, porque hoje, infelizmente, nós temos um governo de austeridade que cerceia os sonhos da juventude brasileira hoje em dia, porque cortam-se, falam-se que contingencia, né? Mas na verdade se tira a verba da educação pública, se tira a verba da ciência e da tecnologia brasileira. Então os jovens trazem a esperança hoje para essa esplanada, junto com as mulheres indígenas que também buscam a saúde pública de qualidade, voltada para elas, para a cultura delas. Então nos unificamos aqui hoje para lutar por mais direitos, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra os cortes na educação e contra o cerceamento dos sonhos do povo brasileiro. Então hoje os estudantes se colocam aqui, embaixo desse sol, embaixo de todo esse calor, para vivenciar o calor da luta, para vivenciar o calor da humanidade e do que nos faz melhor, que é seres humanos em busca de direitos iguais para todos e todas. Muito obrigada. Olá, eu sou Regina, sou vice-presidenta da UNE. Estamos aqui na primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas em Brasília e também no terceiro Tsunami da Educação. Hoje a gente conseguiu fazer uma bela unificação das nossas lutas, porque nós viemos aqui, estudantes, técnicos, técnicas, professores, trabalhadores e trabalhadoras da educação no geral, lutar pela dignidade do nosso direito de ter uma universidade e um Instituto Federal que seja de fato público, que não seja administrado por nenhuma empresa privada. Nós queremos continuar tendo direito à pesquisa, à extensão, ao ensino de qualidade. E isso depende do Estado brasileiro se responsabilizar pela educação pública do nosso país. O nosso dinheiro, ele não pode ir para empresário, ele não pode ir para banqueiro, ele precisa ir para as necessidades do nosso povo. E as necessidades do nosso povo são que a gente tenha uma educação que seja pública, para que a gente possa ter um desenvolvimento voltado para a nossa população. As mulheres indígenas hoje fazem um belo encontro, conseguem aglutinar as pautas das mulheres em direito dos seus territórios e das suas vidas. E nós estamos aqui apoiando essa luta que nós esperamos que cresça cada vez mais, pelo direito da saúde das mulheres indígenas, pelo seu direito à sobrevivência, pelo seu direito a uma existência digna. Na sala de aula é que se educa uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra eles, que eles merecem. Batam palmas pra elas, batam palmas pra elas, batam palmas pra elas, que elas merecem. Olha, essa é a terceira vez que estudantes, professores, a comunidade acadêmica se reúne para defender a educação, para lutar contra os cortes da educação. Hoje é mais importante porque o estudante, o professor, o profissional da educação tem sentido de fato o quanto esse corte significa no exercício da sua profissão ou da sua vida acadêmica. Muitas universidades no país todo estão ameaçando interromper as atividades antes que o ano letivo conclua. E isso é muito grave. O que a gente tem alertado as pessoas é que a gente vive hoje no Brasil não uma crise. A gente não vive uma crise na educação. A gente vive um projeto de sucateamento da educação pública. Por isso, a conscientização das pessoas, a mobilização delas é de suma importância para que a gente tenha que mudar esse cenário hoje no Brasil. É muito importante ter professores, ter mulheres indígenas aqui abraçando essa causa, mulheres negras que hoje vieram para cá organizadas de diversos coletivos, porque essa luta é uma luta de todos nós, essa é uma luta do povo brasileiro. A crise na educação não é uma crise, é um projeto, como dizia Darcy Ribeiro. Hoje estamos aqui na esplanada, na marcha contra o corte da educação, contra a privatização da universidade. Hoje estamos contra esse projeto nefasto que o governo vem
devassando com a educação, e nós, mulheres também, que somos as mais prejudicadas, que temos tripla jornada de trabalho, estamos na luta, acompanhando também a marcha das mulheres indígenas contra esse processo que vem devassando esse povo sofrido, que faz parte desde do crescimento do nosso país. Estamos na luta e vamos forte contra esse governo e contra a privatização da universidade. Bom, nós estamos aqui iniciando um novo ciclo de lutas, de enfrentamento que já começa desde 2016, de enfrentamento à perda sucessiva de direitos que a gente tem vivenciado. Especialmente nesse período de agosto, nós nos reunimos na defesa, ao lado das mulheres indígenas que chegaram no dia 9 de agosto aqui em Brasília. Nos unimos pela base da FASUBRA, um conjunto de 28 entidades, 170 mulheres reunidas, se organizando, marchando pela cidade de Brasília, junto com o movimento de educação. E amanhã estaremos juntas com as margaridas camponesas, quilombolas, mulheres negras, indígenas, mulheres trabalhadoras do campo e da cidade. Todas nós juntas, fazendo um levante de afirmação do nosso corpo, território e espírito, ao lado das mulheres indígenas e defendendo a nossa vida. Esse ano, estamos vivenciando uma explosão de dados de feminicídio no Brasil. Nós não aceitamos, nós temos o direito de viver como nós quisermos, da forma que a gente desejar. E estamos aqui contra a reforma da Previdência, contra a favor da demarcação das terras dos povos indígenas e principalmente nós, mulheres trabalhadoras da educação federal, contra a privatização das universidades com esse projeto Futurice, que é uma farsa, é um faturice que a gente está chamando. Dane-se. Eles querem que a gente deixe de exigir e ampliar a democracia dentro da universidade. Com autoritarismo, atinge diretamente a autonomia universitária. E nós não vamos nos calar. Não vamos. Hoje o MTST, diversos estados, está chegando aqui na capital de Brasília para somar na marcha das indígenas e das margaridas no dia de amanhã. Mas hoje, especialmente, estamos nessa marcha histórica para dizer para esse governo fascista que ele não representa a educação, ele não representa os trabalhadores e as trabalhadoras, os indígenas, os negros. Esse governo é um governo fascista, genocida, homicida, e ele não nos representa. Nessa marcha que se eleva por todo o território nacional, o Brasil se ergue hoje e se erguerá muito mais vezes enquanto o governo insistir em trazer para o povo brasileiro a agenda de retrocesso, não aos cortes da educação, não à reforma da Previdência. Bem, esse ato de hoje é extremamente importante nesse contexto que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente porque nós estamos trabalhando em torno de duas questões relevantes. Uma delas é a questão da educação, em que esse governo Bolsonaro tem condenado o Brasil a voltar a ser um país onde o ensino público e gratuito vai se tornar coisa do passado. Conquistas como as que tivemos na Constituição de 88 e os avanços que tivemos, por exemplo, nos governos do PT, estão hoje comprometidos com a política de corte de verbas, especialmente para as universidades e os institutos federais. E outra bandeira relevante que hoje está sob risco é a defesa da autonomia, é a defesa da sobrevivência e dos direitos dos povos indígenas. O governo Bolsonaro é um governo contra os habitantes originais da nossa terra. E isso, inclusive, é profundamente negativo para o Brasil como um todo, inclusive para a atividade econômica, porque no mundo civilizado, diferentemente do que pensa Bolsonaro,
as pessoas valorizam o Brasil, valorizam a Amazônia, valorizam os povos indígenas. Então, nós estamos aqui para dizer que estamos juntos, que nós vamos, com a nossa unidade, derrotar Bolsonaro e suas políticas profundamente desumanas. É a defesa do Brasil. O Brasil está sendo destruído pela política entreguista desse capitão capiroto que está na presidência da República. Portanto, quanto mais o povo se une, mais a gente enfraquece o desmando dele. Esse corte brutal que teve na educação e na saúde, se a gente não reverter isso, milhões de pessoas serão dizimadas no país inteiro. É por isso que esse ato é muito importante para esse momento tão fundamental para a classe trabalhadora brasileira. Índios, negros, professores, bancários, vigilantes, enfim, o conjunto dos trabalhadores junto pelo Brasil decente. Brasília está colorida. Brasília está em luta, luta pela democracia, pelos direitos. Nós temos aqui as mulheres indígenas, os professores e professoras, os estudantes, trabalhadores na educação, mulheres agricultoras. Milhares de pessoas hoje estão em Brasília, gritando pelos seus direitos, contra os retrocessos e contra o governo de desmonte de Bolsonaro. Isso é importante e as lutas que nós travamos, elas acumulam forças. Portanto, a educação, população indígena, mulheres, setor da saúde, da cultura, todos mobilizados. Eu tenho certeza que logo isso se transformará num grande movimento de toda a população brasileira que quer a democracia de volta, que quer o respeito ao Brasil, que quer os seus direitos preservados. E nós vamos conseguir enfrentar essa situação de opressão que está tendo no Brasil, de autoritarismo e de desrespeito ao povo brasileiro. Viva o povo brasileiro que sabe que tem que ter resistência e está começando. Sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E tem que honrar esse orgulhado, tô no mesmo canteiro, sou no mesmo pra lutar pelo. Na esplanada dos ministérios, esse grande espaço da capital brasileira, essa cidade construída por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, esse patrimônio cultural da humanidade. Estamos aqui, uma semana cheia de atividades. Hoje aqui nós estamos a Marcha das Mulheres Indígenas, junto com a Marcha da Educação. Setores que o Bolsonaro decidiu como um ataque a esses setores, a destruir as nações indígenas, entregar as terras para os estrangeiros, destruir a educação pública e entregar para a iniciativa privada. Hoje nós estamos aqui para defender isto. Amanhã nós estaremos aqui com a Marcha das Margaridas para lutar contra a violência no campo. Só que essa violência do campo hoje virou institucional, porque a política feita pelo Bolsonaro, ele estimula a violência no campo e na cidade. É só ver a quantidade de assassinatos que estão aumentando no Brasil em função desse tipo de violência e de incidentes. Então, é um momento importante para a América Latina. Nós estamos desconstruindo esse governo fascista do Bolsonaro. E a Argentina, nesse final de semana, nas prévias, apontou o caminho. Por isso, a América Latina tem que estar unida por defender os nossos territórios. A juventude quer o seu futuro, a juventude quer o seu futuro. A juventude quer o seu futuro, a juventude quer o seu futuro. A juventude quer o seu futuro. Parabenizar a iniciativa que neste momento o Brasil precisa, que todos os movimentos sociais se levantem. E aqui as mulheres indígenas, as mulheres da roça, as mulheres do sertão, a exemplo também da Marcha das Margaridas, que também se junta a essa grande atividade, vem fortalecer as nossas bandeiras. Porque nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, onde os conselhos, as minorias, as forças que fazem este país desenvolver estão sofrendo um revés. E nós temos que juntarmos, darmos as mãos. Portanto, ninguém solta a mão de ninguém. Mais uma vez, a CNTE dá de parabéns, junto com todas as outras entidades, pela iniciativa de chamar esse Dia de Paralisação Nacional da Educação. E hoje aqui o que nós tivemos
Foi uma belíssima aula de cidadania com as nossas mulheres indígenas, nossas companheiras. Eu tenho certeza que a partir de hoje, no nosso calendário escolar, o Dia do Índio passará a ter um outro formato. Tenho certeza de que essa aula foi uma aula que ficará na nossa memória e levaremos para cada aluno e aluna dentro das nossas escolas. Agora, é claro que nós ainda teremos muitos enfrentamentos. Estamos aqui com alguns parlamentares para trazer aqui um recado de que a luta contra a reforma da Previdência não acabou, não fomos derrotados, muito pelo contrário, ainda temos uma jornada pela frente. O Senado tem um papel estratégico, eu tenho certeza que esse projeto voltará para a Câmara e os trabalhadores desse país e trabalhadoras continuarão na luta e Bolsonaro vai ter que engavetar essa intenção dele de acabar com o futuro da classe trabalhadora. E a educação, esse futuro-se, na verdade é tentar enterrar o futuro dos nossos alunos e alunas, dos nossos meninos. Por isso que estamos aqui. Então, parabéns, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes desse país, que não é só aqui, é Brasil afora. Parabéns para nós que não fugimos à luta. Então, a CNTE, Simpro-DF aqui presente, parabéns para minha categoria, estou vendo um monte de gente aqui com a nossa camiseta, parabéns para nós e os que estão com outra camiseta, mas sempre na luta. E amanhã, rua novamente com as Margaridas. Um abraço para todos nós. Esse foi mais um TV Simpro. Hoje nós assistimos a cobertura da paralisação nacional pela educação aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Foi o ato em defesa da educação pública e de qualidade e que encontrou a primeira marcha das mulheres indígenas. Também teve o apoio do Tsunami da Educação, da UNE e da UBS. Para mais informações, www.simprodf.org.br. Obrigada pela confiança.